Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar sobre sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nesta aula nós vamos ver alguns problemas onde nós vamos aqui estar montando sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nós não vamos propriamente resolver os sistemas ainda nesta aula, mas estaremos aprendendo a como reconhecer e montar um sistema. Veja este primeiro problema. Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Pois bem, eu sei que o total de veículos é 14 e sei que o total de rodas é 48, mas não sei quantos são carros e quantos são motos. Então, um meio da gente fazer isso seria ir fazendo testes. Por exemplo, se os 14 veículos todos forem motos, se todos fossem motos, daria exatamente 28 rodas. Por quê? Porque cada moto tem duas rodas. Só que isso não satisfaz a segunda parte do problema. Se, por exemplo, eu trocar uma dessas motos por carro, e se eu tiver 13 motos, perceba que neste caso, o número de rodas vai ser 26, só que para dar os 14 veículos eu tenho que acrescentar um carro. Então veja que quando eu troco uma moto por um carro, aumentam duas rodas. Por quê? Porque saem duas rodas de moto e entram 4 rodas de carro, ou seja, aumentam duas rodas. Então aqui totaliza 30 rodas. Só que neste caso, eu preciso achar uma maneira em que a soma dos veículos seja 14 e a soma das rodas seja 48. Fazendo mais um teste. Se eu trocar outra moto por outro carro, eu passo a ter 12 motos e agora 2 carros. Então perceba que o número de rodas vai aumentar 2. Porque agora aqui serão 24 rodas de moto e 8 rodas de carro, totalizando 32 rodas. Então perceba que a gente pode até chegar na resposta fazendo isso, fazendo essa troca, tirando uma moto e aumentando um carro, nós chegaremos à solução. Só que se a gente tiver um número grande, isso vai dar um trabalho enorme. Então a saída é a gente equacionar o problema para que facilite a resolução. Então aqui, para facilitar a resolução desse problema, o ideal é que nós transformemos isso em equações. Como? Primeiro, nós temos carros e motos, são dois tipos de veículos diferentes. Então vamos combinar o seguinte, que nós vamos ter, nós vamos chamar o número de carros nesse estacionamento, nós vamos chamar de X, e o número de motos nós vamos chamar de Y. Então veja bem, se eu chamei o número de carros de X e o número de motos de Y, isso aqui, como eu sei que a soma dos veículos é 14, então aqui eu já posso montar a minha primeira equação, onde eu tenho que X mais Y é igual a 14. Ou seja, se eu tenho X carros e Y motos, a soma desses números dá 14. Eu poderia ter 5 carros e 9 motos. Eu poderia ter o contrário, 9 carros e 5 motos, que vai dar 14. Só que tem que satisfazer a outra parte do problema, que é a que diz que o número total de rodas é 48. Agora, vejam bem. O carro tem 4 rodas. As motos têm 2 rodas. Então eu posso aqui
representar o número de rodas de carro e o número de rodas de moto da seguinte forma. Como cada carro tem 4 rodas, e o número de carros eu chamei de x, então o número de rodas de carro será 4x. E o número de rodas das motos será 2y, porque cada moto tem 2 rodas e o número de motos é y. Então, se eu tenho que o número de rodas de carro é 4x e o número de rodas de moto é 2y, aqui a gente pode montar a nossa segunda parte do sistema. Ou seja, a soma das rodas é 48. Então eu tenho que 4x mais 2y é igual a 48. Então, nesse nosso problema, nós temos aqui duas equações. A primeira é x mais y igual a 14 e a segunda é 4x mais 2y igual a 48. Então, como nós tivemos aqui um problema e nós escrevemos duas equações que representam esse problema usando, nesse caso, as incógnitas x e y, são duas incógnitas. Então, agora nós podemos organizar aqui o nosso sistema. Nesse caso, nós podemos representar esse sistema da seguinte forma. Eu vou escrever as duas equações, uma sobre a outra, x mais y igual a 14, 4x mais 2y igual a 48. E aqui a gente coloca uma chave. Então, quando tivermos uma situação desse tipo, nós temos um sistema de equações do primeiro grau. Duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui são as duas equações, as duas incógnitas são x e y, onde o x e o y nas duas equações representam o número de carros e motos. Então, para obter a solução desse problema, nós teríamos que ir testando. Por exemplo, nós já vimos que 13 motos e um carro não satisfaz as duas equações. 12 motos e 2 carros também não satisfaz. Então a gente teria que ir fazendo testes até achar a resposta. Só que nós vamos chegar à solução desse problema utilizando os métodos que nós estudaremos nas próximas aulas, onde vocês estarão observando que facilitará a resolução dos sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Problema 2. Um número tem 6 unidades a mais que outro. A soma deles é 76. Quais são esses números? Bom, eu sei que um número tem 6 unidades a mais do que o outro e que a soma dos dois dá 76. Então, para descobrir quais são esses números, a gente precisa montar o nosso sistema. Então, vejam bem. Vamos usar a ideia que usamos no problema anterior. Nós temos dois números. Um dos números eu posso chamar de x e o outro eu posso chamar de y. Então, neste caso, nós temos que x mais y, que é a soma dos dois números, é igual a 76. E eu sei que um dos números tem 6 unidades a mais do que o outro. Então, vamos supor que o x seja um número maior. Vamos supor que o x seja um número maior. Então, nesse caso, eu posso dizer que x é igual a y mais 6. Vejam, eu tenho que a soma dos dois dá 76, porque o problema me diz isso, que a soma dos dois números dá 76, e que um número é maior do que o outro 6 unidades, tem 6 unidades a mais. Então eu estou considerando nesse caso que o x é o maior. Claro que eu poderia considerar maior sendo o y, mas eu estou considerando que o número maior é o x. Então, eu tenho que x vai ser igual a y, o número menor, mais 6 unidades. Então aqui nós temos a montagem do nosso
sistema. Nós não vamos resolver ainda esse sistema, mas nós já montamos o nosso sistema com duas equações e duas incógnitas, que nesse caso são x e y. Exemplo 3. Marcos e Plínio têm juntos R$ 350. Marcos tem a mais que Plínio R$ 60. Quanto tem cada um? Utilizaremos a mesma ideia. Eu sei que a soma dos valores de Marcos e Plínio é R$ 350. Então, chamando os valores de um de x e do outro de y, nós podemos ter que x mais y é igual a 350. Essa é a soma dos valores de Marcos e Plínio. X e y representa aqui os valores de cada um deles. Nesse caso, Marcos tem mais do que Plínio. Então, eu posso considerar que o valor que representa, a incógnita que representa o valor que Marcos possui é x, e a incógnita que representa o valor de Plínio é y. Então, a soma dos dois valores é 350 e Marcos tem R$ 60 a mais do que Plínio. Então, eu posso dizer que o valor de Marcos, que é x, é igual ao valor que Plínio tem, que é y, mais R$ 60. E assim nós montamos o nosso sistema. Ou seja, x mais y igual a 350 e x é igual a y mais 60. A soma das idades de Pedro e Juliana é 41 anos. A diferença entre a idade de Pedro e a idade de Juliana é 25 anos. Qual a idade de cada um deles? Então aqui mais uma vez nós temos dois valores cuja soma é 41. Eu sei que a soma dessas idades dá 41 anos. E a diferença entre essas idades dá 22 anos. O que é a diferença entre essas idades? É a quantidade de anos que Pedro é mais velho do que Juliano. Ou seja, se eu chamei a idade de Pedro de x e a idade de Juliano de y, sabendo que essa soma é 41, então agora a diferença, ou seja, x menos y é igual a 25. Então eu tenho que a soma das idades dá 41 e a diferença entre a idade do mais velho, que é Pedro, e a idade da Juliana, que é mais nova, é 25. Então quantos anos tem cada um deles? Então esse é um problema. Nós também estamos apenas montando o sistema. Não iremos resolver ainda. E agora nós vamos para a segunda parte da aula, é onde nós estaremos verificando a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Ou seja, eu quero verificar se um par ordenado de números vai ser solução de um sistema. Como assim? Como eu tenho duas incógnitas, x e y, então a solução desse sistema será um par de números, ou seja, serão dois números. E tem que obedecer a ordem. Nesse caso aqui, eu coloquei o par ordenado 3 e 7. Eu quero verificar se 3 e 7 é a solução desse sistema. Ou seja, o que eu quero ver é se o valor do x nesse sistema é 3 e se o valor do y é 7. Nessa ordem. Por isso que eu chamo de par ordenado. Cada uma dessas equações aqui, elas têm infinitas soluções. Eu poderia dizer, por exemplo, que se 2x mais y é 13. Eu poderia dizer que, por exemplo, o x é 1, 2 vezes 1 é 2 e o y é 11. 2 vezes 1 mais 11 igual a 13. Mas eu poderia dizer que o x é 0, por exemplo. 2 vezes 0 é 0, mais 13 é 13. Então, cada uma das equações, assim como essa daqui também tem infinitas soluções. Mas eu quero ver se aquela solução em específico vale para essa equação e para essa equação. Então, veja bem. Para verificar isso aqui, nós vamos fazer a substituição do x por 3 e do y por 7 em cada uma das equações. Vamos pegar a primeira equação, fazendo a substituição.
2 vezes 3, que é o valor do x, mais y, que é 7. Isso aqui tem que dar 13. Vamos ver se isso é verdadeiro ou falso. Eu só fiz a troca. Onde tem x eu coloquei 3, onde tem y eu coloquei 7. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 7 é igual a 13. Então isso é verdadeiro. É uma afirmação verdadeira. Então satisfaz a primeira equação, mas a gente precisa verificar se satisfaz também a segunda. Então aqui é a equação 1. Agora nós vamos ver na equação 2, que é a segunda equação. 4 vezes 3, que é o valor do x, menos y, que é 7, tem que dar 5. Vamos ver. 4 vezes 3 são 12. E 12 menos 7, de fato, é 5. Então nós temos aqui, de novo, que isso é verdadeiro. Portanto, nós podemos afirmar que sim, o pó ordenado 3 e 7 é solução desse sistema. Exemplo 2. Verificar se o pó ordenado menos 1 e 4 é a solução desse sistema. Na verdade, aqui é uma pergunta. O pó ordenado menos 1, 4 é a solução desse sistema? Bom, para fazer a verificação, nós vamos pegar cada uma das equações e substituir o x por menos 1 e o 4 e o y por 4. Então vamos ver na equação 1. Eu tenho 3x, mas o x aqui vale menos 1. Então 3 vezes menos 1 menos y, que nesse caso é 4. Vamos ver quanto dá isso. 3 vezes menos 1, isso tem que dar menos 7. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 menos 4, de fato, é igual a menos 7. Então isso é verdadeiro. Satisfaz a primeira equação. Agora vamos ver se satisfaz a segunda, porque para essa solução do sistema tem que satisfazer a primeira e a segunda equação. 5x mais 2y igual a 6. Então eu vou substituir o x por menos 1. Então eu vou ter 5 vezes menos 1 mais 2 vezes y, que é 4. Isso no problema tem que dar 6. 5 vezes menos 1 é menos 5. Mais 2 vezes 4 são 8. Isso será que dá 6? Nós temos que menos 5 mais 8 não é 6. Não é 6. Isso aqui é uma igualdade falsa. Isso é falso. Por quê? Porque menos 5 mais 8 dá 3. E 3 é diferente de 6. Isso aqui é igual a 3, que é diferente de 6. Por isso, essa afirmativa é falsa. Conclusão. Esse pó ordenado não é solução desse sistema. Esse pó ordenado é até a solução da primeira equação, mas não é da segunda, então a resposta aqui é não. Pois bem, assim nós vamos terminando esta aula. Espero que vocês tenham compreendido como montar um sistema de equações e como verificar se um pó ordenado é a solução ou não de um determinado sistema. Então, bons estudos e até a próxima aula.